Boa noite, pessoal. Então, pessoal, essa live aqui, né, foi inspirada no Felipe Cavalheiro, que é político lá de Itu, né, da cidade do interior de São Paulo, em Pirapitingui, em que eu fiz uma participação em uma das lives dele, falando sobre a desigualdade social, e, através disso, levantou questionamento no Instagram de quais assuntos vocês gostariam de estar fazendo em lives, tratado em lives. E um desses temas foi evolução humana, em que hoje o nosso convidado especial é o professor José Lucas, formado em Ciências Biológicas pela Unifem, e também tem Educação Ambiental e Sustentabilidade pelo SENAC, em São Paulo. Então, vamos chamar aí o José Lucas. Boa noite, José Lucas. E aí, tudo bem? Boa noite, Daniel. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, José, nos conta aí um pouco mais sobre você. Então, minha trajetória profissional, né, começou como de todos nós do interior, assim, foi para um lado, foi para o outro, até que chegou no ponto que a gente está hoje. Desde que saí no ensino médio, eu já estava fazendo curso de coreo, então aprendi técnicas em CorelDRAW, etc. Depois, quando eu entrei na faculdade de biologia, né, eu comecei a também trabalhar como cameraman, né. Depois disso, eu formei, fiquei ali trabalhando um ano como designado, 2 anos mais ou menos como designado, cameraman, dando um jeito na vida, e depois eu passei no concurso, 2014, efetivei. Hoje eu sou professor da escola Doutor Pacífico Mascarenhas, lá de Minutaba, né? E agora estamos aqui, né, fazendo um trabalho de divulgação científica, e espero realmente aí fazer com que vocês adquirem mais interesse, mais conhecimento pela ciência, né? O Daniel até falou que eu já tenho aí minha pós em educação ambiental. Também estou fazendo uma pós de licenciamento ambiental também, mas eu só não terminei. E minha trajetória, por enquanto, é essa, né? Se vocês quiserem ver mais trabalhos meus, tem o Facebook da escola, Doutor Pacífico Mascarenhas, né? Aí vocês vão ver os meus trabalhos e dos meus colegas também. Isso aí, José Lucas é amigo meu desde a adolescência, né? Sempre destacou na escola e é conterrâneo meu também de Curvelo, né, José Lucas? Quero aproveitar aqui essa deixa e mandar um beijo para minha mãe também, lá de Curvelo, e a todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos, todo mundo aí. Bem, esse primeiro slide aí, né, vai ter uma brincadeira que eu fiz, como sou nerd também, não podia deixar de fazer, né, que a gente vê aí uma evolução do Homer Simpson, né, e também um híbrido alienígena de ser humano do lado, né, e isso mais para frente vocês vão ver que tem motivo, tá? Quem conseguir pegar o motivo, comente nos comentários, tá bom? Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender da evolução dos seres humanos é que a evolução ela é uma coisa lenta e que acontece entre populações. Quando vocês estão vendo essa imagem aí, eu estou falando de populações que existiram e os tempos que elas existiram, que vai do 6, 5, 4, 3, 2, 1 e presente. Cada espécie, ela surge mais ou menos ali. Por exemplo, o Australopithecus, ele surge ali mais ou menos no 4 milhões de anos. Então, essa referência que nós temos do surgimento do hibridalismo. Antes, nós temos umas coisas intermediárias. O Adipithecus, né? Então, são espécies mais antigas. E olha que interessante, nesse gráfico mostrando aqui, você tem um buraco entre o Adipithecus e o Australopithecus. Por quê? Muitos fósseis desses animais, que viviam em ambiente de floresta, não foram preservados. Tem um buraco ali evolutivo que a gente não sabe dizer ao certo como aconteceu. Esse gráfico que eu estou mostrando aqui é um gráfico muito interessante da National Geographic, que ele mostra o descobrimento do Homo naledi, que é uma espécie de hominídeo, que não tem o Homo sapiens, o Homo neanderthalis, o Homo neanderthalensis. E o interessante é que o Homo naledi ele trouxe uma discussão, porque ele tinha uma coisa cultural, ele enterrava os mortos em cavernas, ele jogava os mortos em uma caverna.
Então, o pessoal falou assim, se a gente cavacar aqui, a gente acha osso. Se a gente achar osso muito antigo, pode ser que o Australopithecus que tem lá atrás não seja o ser original do bipedalismo, que originou o bipedalismo na nossa linhagem evolutiva. Então, isso mostra o tanto que a gente tem muito a descobrir sobre a biologia da evolução humana, tá? Então, eventualmente, se você assistir essa live muito no futuro, pode ser que coisas que eu fale aqui estejam extremamente atualizadas, ou não. Tudo depende do registro fóssil, mudar ou não uma informação ou outra. Em amarelo, nós temos as linhagens dos Australopithecus. Seriam os primeiros primatas sem caudas a desenvolver o bipedalismo, né? Esse Homo naledi, que é, no caso, um gênero, né? Australopithecus é um gênero e Homo é outro. Nós, Homo sapiens, pertencemos ao gênero Homo. O Australopithecus já foi extinto, não existe mais. A divergência na base do gráfico está constando ali 4 milhões. Então, o Australopithecus surgiu ali entre 4 milhões a 3 milhões de anos atrás. O Homo naledi está em verde, só que é o seguinte, não quer dizer que ele surgiu aí. Quer dizer que se ele tivesse surgido nesse período de tempo, depois que eles escavaram os ossos e fizeram toda a análise, hoje já se sabe que ele é mais novo. Mas na época foi posto isso. Porque o bipedalismo, que ou seja, andar sobre duas patas, em teoria surgiu com o Australopithecus. Mas a gente pode achar um indivíduo do gênero Homo, né? E o que vai fazer esse ser de um grupo ou de outro é o tamanho do seu crânio, basicamente. E outras características também, tipo o pé, você tem um pé mais parecido com um primata mais antigo, ou você tem um pé mais parecido com um homem ou um primata mais moderno. Isso depende muito. O que nós temos aqui? O surgimento do gênero Homo, né? Ali mais ou menos há 2 milhões de anos atrás. E como a gente tinha um Australopithecus antes do surgimento do gênero Homo, a gente acredita que o gênero Homo foi uma variação do Australopithecus. Então, o Australopithecus continua evoluindo, mas chegou ali mais ou menos a 1 milhão de anos e meio atrás, por competição, ele simplesmente foi extinto. Aí sobrou só o gênero Homo, que é o nosso grupo. E ele se dividiu em várias vertentes, né? As vertentes que sobraram foram as... Você vê que tem um gráfico no Homo erectus, né, que é a linha mais... a linha maior, o Homo erectus. E meio que por ele ter sobrevivido mais tempo, a gente deduz que ele tem algum nível de ancestralidade com os hominídeos que sobraram, que foi ali o Rodenbengues, que gerou o Homo sapiens e o Homo neanderthalis e alguns outros hominídeos também, provavelmente o homem denoisiano também deve ter surgido dessa linhagem. E no final só sobrou o Homo sapiens, as demais foram extintas. Essas 4 aí, inclusive a nossa Homo sapiens, ela surge aí do Homo erectus? Como ele é o mais antigo, a gente tem como referência que ele é a espécie base para o novo padrão de anatomia, que no caso seria o nosso. Né? Em algum grau ele é ancestral. A gente só não sabe dizer se é mais para trás ou mais para frente. Quando o ponto exato se dividiu. A gente estima, mas a data exata não tem como a gente mensurar sem achar mais fósseis. Né? Esse gráfico elucida aquilo que eu falei com você. Então, é em cima dos crânios que a gente acha, dos pedaços de maxila, dos pedaços de ossos, que a gente deduz qual espécie ou não tem relação com a outra. Você lembra que eu falei do Homo erectus? Olha que interessante. Aí você tem ele, bem no meio do gráfico, no centro do gráfico. E ele seria o antecessor do Homo que gerou os demais hominídeos. Se você olhar esse gráfico, dá um zoom na ponta dele, onde tem um finalzinho, tá? No azul. Aí, acho que aí já dá para o pessoal ver. Gente, vocês estão vendo o Homo antecessor saindo do Homo erectus? E esse Homo antecessor gera o Rodenbengues? Esse Rodenbengues, isso, é onde você está apontando. Ele vai se dividir em várias linhagens humanas. Então,
ele sai da África antes do Homo sapiens. Lá na Europa, ele vai chegar na Europa. Lá na Europa, ele vai gerar o Neanderthals. Ele vai gerar ele na Europa e na Ásia. E, ao mesmo tempo que o Homo sapiens surge lá na África, outros grupos de hominídeos também surgem. E o que é interessante, quando o Homo sapiens sai da África, ele encontra esse povo todo. Né? A gente deduz que o Heldenberg é o ancestral do Homo sapiens e do Neanderthal, porque a gente acha crânios intermediários entre o Homo sapiens, o Neanderthal e outros hominídeos também. Sem esses crânios intermediários, eu não poderia chegar e falar, o Heldenberg é o cara que fez o surgimento das demais espécies. Então, o que eu quis mostrar com isso tudo? Que, dependendo dos encontros dos fósseis, toda essa tabela de quem veio antes e quem veio depois pode ser modificada.